Salmo número 34. Nós vamos ler alguns versos. Para mim, um dos salmos mais bonitos no que tange a fé. Salmo número 34. Bendirei o Senhor todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou. O Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Espírito Santo de Deus, tua é a glória, teu é o poder, tua é a unção. Nós somos necessitados da tua voz. Rasga o céu diante de nós. Os nossos ouvidos espirituais abertos, atentos. Senhor, que nenhuma ação do inferno nesse momento tenha êxito, mas que a tua voz nos embriague. Que possamos sair deste culto carregados de uma unção, de um poder, de uma ousadia. Cremos no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Este salmo é uma verdadeira aula do que é verdadeiramente confiar em Deus. Esse é um salmo de Davi. E é um salmo acróstico. O que significa isso? É um salmo belíssimo. Ele foi escrito originalmente em hebraico. E o que é um salmo acróstico? Cada versículo começa com uma letra do alfabeto grego, de forma sequencial. Então vamos supor, nós não lemos em hebraico, por isso não entendemos isso. Mas vamos supor que fosse em português o original. O primeiro versículo começa com A, o segundo versículo com B, o terceiro versículo com C. Davi sempre foi um homem muito habilidoso, muito inteligente. E ele compõe não só um salmo de confiança em Deus, mas ele compõe uma obra-prima. Quando a gente lê os 3 primeiros versículos, a gente tem uma sensação muito bonita do que é confiar em Deus. Davi diz, por exemplo, no versículo 1, que ele bendiz o Senhor todo o tempo. Ele vai dizer também que os lábios do Senhor louvam sempre. E quando você vai lendo o Salmo 34, do versículo 1, 2 e 3, dá a impressão que a fé é algo maravilhoso, maravilhosamente lindo, autoritário, poderoso. Mas no versículo 4, Davi começa a explicar para nós um pouquinho do que é a fé, que muitas vezes nós não percebemos o que ela é. Davi diz no versículo 4 do Salmo 34, busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor, ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Sim, Davi escreve um salmo explicando o poder de confiar em Deus. E algumas perguntas a gente tem que fazer para a gente mesmo. Sim, eu confio em Deus. Do que eu terei medo? Sim, eu confio em Deus. O que pode me assustar? E eu já vi muitas pessoas apontando o dedo para as outras pessoas dizendo, você não confia em Deus, porque se você confiasse em Deus, você não teria essa reação. Você não confia em Deus, porque se você confiasse em Deus, você não estaria chorando agora. Sim, nós fomos acostumados com uma fé bonita, uma fé autoritária, uma fé de bater os pés no chão, murchar a barriga, estufar o peito e dizer, Satanás, saia. Mas aqui Davi está dizendo,
Eu busquei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. A palavra temor vem de pavor, vem de uma situação que não aconteceu ainda, mas eu estou com medo que aconteça. Uma situação que ainda não é real, mas a minha alma tem um temor. Qual é o temor? Se acontecer, eu vou ficar mal. Se acontecer, eu vou ter perdas. Se acontecer, eu vou sofrer. Então eu tenho medo. Então Davi começa a descortinar o Salmo 34, no versículo 4, dizendo: eu tinha uma perturbação. Eu estava imaginando que o pior ia acontecer. Eu clamei ao Senhor, e quando Ele me respondeu, quando Ele respondeu a minha oração, aquela perturbação que estava na minha alma, aquele temor, aquele medo de que não pode acontecer, simplesmente foi embora. Sim, eu quero falar desse momento determinante, que um Deus que responde o clamor de alguém que está atormentado, um Deus que responde o clamor de alguém que está temeroso, e quando a resposta desse Deus vem, o temor que está dentro de nós, ele simplesmente se dissipa. E não necessariamente Deus resolveu o problema, não necessariamente mudou alguma coisa fora de mim, simplesmente a resposta deste Deus ao meu clamor me livra de todos os meus temores. Eu creio nesse Deus, e você? Eu creio nesse Deus, e você? Eu creio em um Deus que, mesmo com um coração cheio de temores, mesmo tendo uma alma melancólica, pensamentos de desgraça, enquanto eu buscava o Senhor, Ele diz: eu busquei, Ele se revelou a mim, Ele respondeu, e o temor foi embora. Na verdade, o versículo 4 fala sobre uma busca, mesmo com uma alma aflita. Quando a gente lê o versículo 1 do Salmo 34, eu fiquei me perguntando hoje: quem é que bendiz o Senhor todo o tempo? Quem é que faz 3 horas de oração todo dia? Quem é que todos os dias? Será que tem alguém aqui que todos os dias ouve 5, 6 sermões? Pode ser que tenha, mas a maioria de nós não tem, não se identifica com o versículo 1, 2 e 3. Parece que o versículo 1, 2 e 3 meio que está meio desconectado da nossa realidade. Porém, se nós entendermos o contexto do Salmo 34, nós vamos entender que a nossa fé não vai impedir a gente de sentir medo. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, ao contrário, ela é poderosa, mas ela funciona apesar dos medos. E eu louvo a Deus, não porque Ele me priva dos medos, mas porque Ele me ouve. Eu louvo a Deus, não porque Ele me priva das dificuldades, não, muitas vezes Ele não me priva, mas Ele me ouve. E eu quero que você levante a sua mão e diga como Davi hoje, fala: levanta a sua mão, busquei ao Senhor, Ele me respondeu, e os meus temores foram embora. Por que os temores foram embora? Porque Ele falou comigo, porque Ele me respondeu. Nada funciona, mas Ele me ouve. Nada dá certo, mas Ele me ouve. E eu quero falar sobre uma fé que não é bonita, uma fé feia, uma fé diferente das fés pregadas, das fés que fazem as pessoas se tornarem crentes biônicos, supersônicos, admirados, que fazem pessoas ficarem recebendo pessoas em casa e profetizando como se Deus levantasse iluminados. Mas eu sirvo um Deus que, apesar do meu coração estar cheio de temores, se eu clamo a Ele, Ele me responde. É mais ou menos o que Paulo fala em Romanos 8, 26. Apóstolo Paulo vai dizer: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Deixa eu esperar colocar no texto, Romanos 8, 26. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar.
Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a sua vontade. Sabe o que o Paulo está falando? Você pode estar tão temeroso que faltam palavras na sua boca, você pode estar tão temeroso que você não saiba o que falar, mas o Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza, sabe que tem momentos que eu estou tão temeroso, que a minha fé não é poderosa, a minha fé não tem uma espada poderosa de fogo, a minha fé não tem um discurso pronto, eu não consegui ouvir 15 louvores hoje, eu não consegui ler 15 versículos da Bíblia hoje, eu não consegui orar 3 horas hoje, mas a Bíblia diz que apesar de um coração temeroso, aquele que clama ao Senhor, mesmo sem as palavras corretas, mesmo sem as palavras certas, esse Espírito toma posse destas palavras que nem foram ditas, e ele geme ao lado do Pai, intercedendo por aqueles que clamam. Levanta a sua mão para cá. Você pode estar quebrado, você pode estar em estado de choque, mas eu quero anunciar que Deus é capaz de ouvir a sua oração, responder o seu clamor, e esse temor, esse medo, essa sensação que o pior está chegando, vai embora hoje. Você já falou com a Alexa? Você já falou com a Siri? Então você sabe falar com Deus. Alexa, Siri, Jesus, Deus da minha vida, estou com o coração quebrado, minha fé não é bonita. Eu quero falar com você sobre confiança. Existem vários tipos de confiança. A cadeira que você está sentada, você sentou nela porque existe um nível de confiança. Se você for aqui no Parque Marisa e sentar numa cadeira do Kamikaze, lá há outro tipo de confiança. Se você for num teleférico, lá em Campos do Jordão, há outro tipo de confiança. A confiança, ela vai se moldando àquilo que eu entendo estar mais ou menos seguro. Quando eu tenho muita confiança, eu tenho uma confiança leve. Quando eu tenho muita certeza que tudo vai dar certo. Você sabe qual é o contexto do Salmo 34? Que Davi escreve dizendo: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou dos meus temores. Você sabe que Deus chamou Davi para ser rei. Porém, quando Davi foi chamado para ser rei, havia um outro rei. Saul era o rei. Mas Deus havia desprezado Saul, porque Saul fez o pior que alguém pode fazer. Saul decidiu reinar longe de Deus. Não consultava, não orava. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul e a sua descendência. Porém, Davi é ungido rei. E quando ele é ungido rei, ele não vai para o trono, ele vai para o pasto. Nem sempre quando Deus te chama, Ele te efetiva. Algumas vezes Deus te chama e põe você no anonimato, só para você entender que tudo que vem de Deus, vem de jornada. Você não precisa ter pressa. Não é porque Deus te ungiu, que Ele já vai te usar. Deus unge Davi e deixa ele na reserva. Vai para o pasto. O problema é que Deus queria usar Davi para abençoar Saul, no aspecto de algumas guerras que Saul não conseguia lutar, e Deus mandava Davi. Davi foi levantado por Deus para vencer as batalhas que o rei Saul não tinha coragem. Só que o que acontece? O rei Saul começou a ter inveja de Davi, começou a ter ciúmes de Davi, e tentou matá-lo. Sim, meus irmãos, Saul perseguiu Davi do jeito que podia e do jeito que não podia. A unção que Deus derramou sobre Davi trouxe ódio. Davi era um homem polivalente. A Bíblia diz que com uma mão ele segurava a espada. Ele era hábil na espada, mas ele era um músico, um arpista. E para você ter uma ideia, uma vez ele estava tocando na presença de Saul, e o rei Saul pega uma lança e joga a lança em cima de Davi, e ele consegue se desviar da lança. Davi tem que fugir. Ele passa 7 anos morando em cavernas, porque o rei Saul
chama rastreadores para ir atrás dele, para matá-lo. Saul odeia Davi. Saul odeia tanto Davi, que ele pega uma das mulheres de Davi, que é inclusive filha do próprio Saul, para ele. Saul odeia tanto Davi, que quer prendê-lo, matá-lo, exterminá-lo. O processo de Davi em esperar o cumprimento da promessa era fugir. Não foram 7 dias, não foram 7 meses, foram 7 anos fugindo e carregando uma promessa que Deus falou: você vai ser rei, você vai ser rei. Mas o que eu faço? Como é que eu confio? Quando Deus diz, você vai ser rei, e eu me vejo 7 anos morando numa caverna, fugindo igual um louco, porque um rei reuniu o seu exército e me caça como um animal. E eu quero falar com você hoje, você que está aqui tentando confiar entre o que Deus falou que você vai ser, e as coisas que estão acontecendo atualmente na sua vida. Eu quero pregar para você, que Deus falou muita coisa sobre você, mas as coisas que estão acontecendo na sua vida não tem nada a ver com aquilo que Deus falou. Sabe o que Davi tem que fazer? Davi vai para Gate. Ele tem que fugir para Gate. Sabe quem mora em Gate? Os filisteus. Não sei se você lembra, um dia Davi enfrentou um camarada um pouco alto assim. Vocês sabem, lembra o nome? Começava com Gol, terminava com Golias, lembra? Ele tem que enfrentar um dia um Golias. E o Golias era quem? Era brasileiro? 3 chances: brasileiro, americano ou filisteu? Filisteu. Ele tem que fugir do seu país para encontrar abrigo na terra dos seus inimigos. Que loucura! Que loucura! Ele está no meio dos seus inimigos, porque o seu país, o seu rei quer a sua cabeça. E quando ele chega lá, os inimigos logo reconhecem, sabem quem ele é. Seus inimigos sabem quem você é. As pessoas que te odeiam sabem quem você é. Quando Davi entrou lá, todo mundo falou: eu sei quem você é. Passou o tempo que for, mas eu lembro o que você fez. Eu lembro que você matou um dos nossos. E eu vou te mostrar, escuta aqui, ó. Eu vou te mostrar uma fé bonita. Você quer ver uma fé bonita? Você quer ver uma fé bonita de um homem que tem uma promessa que vai ser rei? Coloca para mim, por favor, 1 Samuel 21, 12. Davi está em Gate. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: vejam esse homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Sim, Davi escreveu no Salmo 34: em todo tempo bendirei ao Senhor, em todo tempo o seu louvor estará nos meus lábios, em todo tempo. Mas nesse episódio da vida de Davi, ele é um perseguido, e agora ele está arranhando as portas da cidade com a unha. E eu não vou representar aqui, porque você sabe muito bem imaginar um homem que tem saliva escorrendo pela barba e fazendo-se de louco. Não há beleza nisso, não há grandeza nisso, não há autoridade nisso. É feio, é feio, é feio. Ele está fugindo, e ele está tendo que babar na própria barba, ele está tendo que fazer movimentos de louco, porque é isso que o momento pede, é isso que o momento exige. E tem hora que servir a Deus é sim pagar de louco, é pagar de doido. Pessoas olham para nós e falam: você está louco, você está maluco.
Tem hora que as irmãs do coque tem que desmanchar o coque. Tem hora que não dá tempo de ficar bonitinho. Tem hora que não dá tempo de ensaiar o louvor. Tem hora que não dá tempo de decorar o versículo. Tem hora que não dá tempo de ensaiar a música. Tem hora que eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho uma promessa, mas eu estou no campo do inimigo e vão me matar. E eu quero pregar aqui, porque talvez aqui alguns só se identifiquem com esse Davi. Confiar em Deus implica parecer que nós estamos ficando loucos. Confiar em Deus implica muitas vezes saber que nem sempre eu vou orar 3 horas por dia, nem sempre eu vou ler 10 capítulos da Bíblia diariamente, nem sempre eu vou decorar o hebraico, nem sempre eu vou construir um salmo lindo. Mas eu estou pregando para pessoas que muitas vezes não tem uma fé implacável, não tem uma fé bonita, não tem uma fé, e tudo que sobrou é saliva escorrendo pela barba. Esse é o contexto do Salmo 34. Clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor, e livrou-me dos meus temores. A Bíblia diz que o inimigo liberou Davi para ir embora. O que o inimigo vai dizer? O cara está louco, o cara está doido, o cara está babando, o cara está arranhando a porta da cidade com as unhas. Esse camarada não é nada que preste, ele não é o suficiente, ele não é capaz de nada, solta ele. Ele já foi o grande Davi um dia, ele já foi o grande matador de gigante um dia, hoje ele é um louco, libera ele. Você consegue entender o ódio que os filisteus tinham de Davi? E o quão louco ele estava para aqueles que o odiavam falar assim: não vale a pena nem matar, deixa ele embora. Sabe o que eu percebi? É que algumas vezes, vou falar de mim, períodos que eu estou mais cansado, períodos que eu estou mais estressado, são períodos que eu percebo que eu prego os meus melhores sermões. Sabe o que eu percebi? É que a gente, algumas vezes, vai ter experiências com Deus quando a nossa fé não é bonita, quando a gente está descabelado, babando pela barba, completamente desconectado do que Deus falou. Deus falou que eu vou ser usado, eu vou ser transformado, e eu estou há 7 anos fugindo, e agora tenho que pagar de louco para não morrer. E quantos estão aqui pagando de louco para não morrer? Engolindo sapo, tendo que lidar com gente horrível, e tem hora que você tem que deixar escorrer a baba. Você fala: não é possível, não é possível, que inferno de vida é essa? E aí todo mundo vai olhar para você: já era. Porque a fé que ensinam nas igrejas é a fé poderosa. Determine, mande, determine, exija, coloque Deus na parede, agora. Eu quero dizer para você que buscar o Senhor não é uma questão de perfeição. Buscar a Deus não é uma questão de beleza. Buscar a Deus não é uma questão de força, autoridade. Buscar a Deus no pior momento também serve. Quando a saliva está escorrendo pela barba. Um dos salmos mais lindos da Bíblia foi escrito num dos momentos mais feios da história de Davi. Levanta a mão para cá. Os teus mais lindos testemunhos vão nascer dos piores momentos e das situações mais feias da sua vida. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas quem quiser recebe. Levanta a mão bem alto. Momentos feios vão gerar testemunhos lindos, momentos horríveis vão gerar inspirações lindas. O salmo mais lindo que Davi escreveu, ele fez até poesia. Nasceu de um tempo de baba escorrendo pela barba. Nasceu de um tempo que todo mundo dizia: tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. Mas quando eu clamei, o Senhor ouviu e me livrou de todos os meus temores. Receba, 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 receba. 7 anos, 7 anos, do dia que ele foi ungido pelo Samuel,
Do dia que o óleo escorreu na cabeça dele, foram 7 anos. 7 anos. Por 3 vezes, Davi teve a chance de acabar com o sofrimento dele. Por 3 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. 3 vezes. Ele poderia resolver o problema do jeito dele, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque quem confia em Deus resolve o problema do jeito de Deus. Quem confia em Deus pode estar babando, pode estar cuspindo, pode estar arranhando porta, mas resolve o problema do jeito de Deus. Deus manda eu te dizer: o teu problema vai ser resolvido do meu jeito. Teve um dia, numa caverna, Saul estava fazendo suas necessidades, estava se aliviando, diz a Bíblia. Está lá, não vou ler todo o texto, está lá em 1 Samuel 24. Saul está lá se aliviando, e Davi está no fundo da caverna, e Saul não sabe. E os soldados dizem: agora, chefe, vamos acabar com o seu tormento, vamos acabar com tudo isso, vamos acabar, mata ele. Davi diz: não. Davi rasga a capa de Saul para mostrar que Davi estava lá, e Davi sai, rouba, pega a lança e o cântaro de água do rei Saul e leva embora. E quando ele sai da caverna, Davi grita: ó rei Saul, eu tive a chance de te matar e não matei, porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. Aí você sabe o que Saul respondeu? Coloca para mim o versículo 16 de 1 Samuel 24. O inimigo que persegue há 7 anos vai dizer o seguinte: tendo Davi, 1 Samuel 24:16, tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Os inimigos choram, viu? Você é mais justo do que eu. E disse Davi, você me tratou, e disse a Davi: você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que tem me feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Você podia ter me matado, Davi. É o que eu tento fazer desde há 7 anos. Quando o homem encontra um inimigo e deixa ir sem fazer-lhe mal, quando é? Nunca vi isso. O Senhor o recompense com o bem, pelo modo que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei. Quando o homem entrou, terminou já o 20? Pois põe o 20 de novo para mim. Com essas palavras Davi repreendeu não, é o 1 Samuel 24:20. É esse? Ah, esse aí. Agora tenho certeza que você será rei, e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Aquele que o perseguiu por 7 anos está falando o seguinte: você vai fazer grandes coisas, você vai ser um grande rei. Mas é complicado. A fé não é bonita, a fé é feia. Fala comigo: a fé é feia, não é chique. A fé não é charmosa. A fé é baba escorrendo pela barba, é arranhar a porta da cidade. Eu de verdade, quando eu leio o Salmo 34:1, coloca para mim aí, leia comigo no 3, Salmo de Davi, 1, 2, 3. Só que o mesmo homem que falou isso, depois que Saul falou assim: ó, você vai ser um grande rei, sabe o que ele fez? Põe para mim 1 Samuel 27:1. Olha o que Davi pensou depois de Saul falar: obrigado por você não me matar, você vai ser um grande rei. Leia comigo. 1, 2, 3. Tá bom até aí. O homem que diz: bendirei ao Senhor todo o tempo, os meus lábios louvarão ao Senhor todo o tempo. Agora ele está numa crise de novo, dizendo: eu estou com medo. Medo do quê? Um dia Saul ainda vai me matar.
Será que Davi está endemoniado? Será que Davi bebeu uma cachaça? Não, gente, isso é humanidade. O mesmo homem que disse: louvarei ao Senhor todo o tempo, em todo o tempo bendirei os meus lábios. Agora ele acabou de ouvir o próprio homem que quer matá-lo dizendo: está tudo bem, você é o melhor do que eu. E ele está tendo crises internas, dizendo: um dia esse camarada ainda vai me matar. Um dia esse camarada ainda vai me matar. E eu me pergunto, quantos traumatizados temos aqui? Quantas pessoas que vêm à igreja, oram, cantam, buscam a Deus, mas de vez em quando bate aquele sentimento na alma dizendo: e se acontecer de novo? E se eu perder de novo? E se eu for traído de novo? E se aquela ameaça vier de novo? E se aquela pessoa se levantar de novo? Davi está dizendo: e se eu morrer? E se esse camarada mudar de ideia? Eu não sei o que você está pensando da sua vida, mas o que eu estou pregando aqui é vida real. Davi venceu um Golias, Davi venceu um leão, venceu um urso, mas a fé nem sempre é uma fé de cortar a cabeça de um gigante. A fé nem sempre é a fé que rasga leão e urso. Algumas vezes é a fé de um camarada que está babando para não morrer, e outras vezes ele está dizendo: meu Deus, que angústia é essa? Que angústia é essa? Que angústia é essa? Um dia esse homem ainda vai me matar, um dia esse homem ainda vai me perseguir. E sabe o que é lindo? Esse mesmo Davi, foi nesse momento, quando ele fala: eu um dia serei morto por Saul, que ele escreve o Salmo 34. Busquei ao Senhor, ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Não foi um grande pastor, não foi Benihim, não foi um homem com comandas, carruagem de fogo. Foi um homem cheio de crises internas, com medo do passado voltar, com medo dos traumas voltarem, com medo dos fantasmas reaparecerem. E ele fez um clamor feio, ele fez um clamor torto, mas Deus não está preocupado com a beleza do seu clamor. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É abrir a boca e clamar. Eu vou clamar de todo jeito, eu vou clamar de toda forma, eu vou clamar mesmo que não se pareça com o que Deus prometeu. Deus me mandou ser rei, e eu estou com medo de morrer na mão do último rei. É tudo diferente, é tudo estranho. Como é que Davi vai pensar que o óleo acabou? Será que o óleo que Samuel derramou na minha cabeça não valeu? Será que todas as promessas que Deus fez para mim não valeram? Será que todos os avivamentos que Deus prometeu, como que pode isso? Não se parece. Significa que buscar Deus não é só quando eu estou com coragem, não é só quando eu tenho as respostas, é quando eu tenho medo, pavor, angústia, tristeza, dor, quando eu pareço um louco, porque Ele sonda o coração. Buscar Deus meio louco. Quantos estão meio loucos aqui hoje? Algumas vezes, para a gente aguentar o tranco da vida, a gente tem que pagar de doido. É ou não é? Algumas vezes, para a gente dormir em paz, a gente tem que babar na barba e ficar arranhando na porta da cidade. Algumas vezes, para manter a casa em pé, a gente tem que se portar de um jeito que não combina com o que Deus prometeu. Sim, o Salmo 34 não foi composto numa carruagem de fogo. O Salmo 34 foi composto num homem cheio de temores, medos, angústias. E Deus ouviu. Deus o favoreceu. É aí que você entende quem Deus é. Buscar o Senhor não significa que você vai saber tudo o que Ele vai fazer. Algumas vezes Deus me responde dizendo o que vai fazer. Outras vezes Ele só me responde tirando o medo, mas Ele ainda não diz como vai ser. Eu não sei quando é que eu vou ser rei. Eu só sei que eu estava muito mal, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eu não sei quando a empresa vai abrir, eu não sei. Eu busquei ao Senhor e Ele me tirou esse peso da alma, essa angústia terrível. E só quem já passou por algo nesse sentido sabe como é difícil carregar algo que gruda na nossa alma. É um inferno.
Veja que Davi tem uma crise existencial, mesmo depois do inimigo dizer que não vai matá-lo mais. Porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Quem fala, esquece. Quem ouve, não esquece. É fácil para Saul falar: você é bom, Davi. Você é melhor do que eu, Davi. Porque não foi Saul que ficou 7 anos se escondendo numa caverna. Não foi Saul que ficou 7 anos fugindo. Sendo que ele não pediu para ser rei. Davi não fez política. Foi Deus que mandou um profeta na casa dele. E Deus fala com você hoje, que foi ferido aqui. Que hoje as pessoas olham para você e querem simplificar as suas dores. E algumas vezes você está em casa dizendo: meu Deus, está tudo bem, mas eu ainda sinto que vou morrer disso. E é possível que você esteja aqui hoje atrás de uma resposta. E talvez Deus não tenha uma resposta. Deus só tem um abraço para você. Mas buscar o Senhor é fazer o que Davi fez. Ele deu o melhor dele quando ele estava em Gate. Ele foi um ator maravilhoso. Imagine Davi tomando a decisão de dizer: eu vou babar na barba. Ele não estava louco, gente. Ele não estava louco. Mas imagine Davi dizendo: eu não vou morrer aqui. Então o que eu vou fazer? Vou jogar meu orgulho. Eu vou babar na barba. Eu vou dar uma de doido. Eu vou arranhar a porta. Sabe o que é clamar a Deus? É fazer o meu melhor com o que eu posso. Ele fez o melhor com o que ele pôde. Quando ele tinha a chance de matar Saul, ele fez o melhor. Ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque eu não vou me igualar a esse traste. Eu não vou ser rei com um sangue na mão de outros reis. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu vou fazer a próxima coisa melhor. Isso é clamar a Deus. É buscar ao Senhor. Olhe para mim aqui um instante. Algumas vezes a sua fé, ela é feia. Ela não está no púlpito. Algumas vezes a sua fé é horrível. Ela está abaixada. Algumas vezes a sua fé é louca. Você não tem autoridade, você não tem força, você tem um monte de promessa: vou te usar, vou te levantar. Mas quem olha para você fala: você é um derrotado, cara. Olha a sua família, olha a sua casa. Você está 7 anos fugindo, você é um porcaria. Mas quem aceita fazer o melhor com aquilo que tem, isso é clamar a Deus. Deus não quer que você faça uma oração do Diego, do Paulo. Deus quer que você faça a oração possível. Qual é a oração possível? Qual é a fé possível? Mesmo que algumas vezes eu pareça um louco, um doente. Ele tem na biografia dele um dia que ele falou: estou traumatizado. Sim, o homem que escreveu: bendigo ao Senhor em todo tempo os meus lábios louvam ao Senhor. Ele tem um trauma. Ou você acha que dá para se livrar dos traumas da vida em um culto? Eu li para você. Eu penso dentro de mim: Saul ainda vai me matar. E tem um monte de gente aqui dizendo: é demônio. Não é demônio não, é marca, é ferida. E enquanto você não der o seu melhor com o que você tem,
Ah, quando Deus me transformar eu clamo, quando Deus me curar eu clamo, quando Deus mudar isso na minha vida eu clamo, quando Deus me tirar esse trauma eu clamo, quando Deus mudar a minha história eu clamo. Você tem que fazer o que você tem que fazer com o que você tem na mão agora. Se é para pagar de louco para não morrer, eu vou pagar de louco. Se eu tenho que escrever um salmo mesmo traumatizado, eu vou escrever. Sabe por quê? A fé algumas vezes ela é baixa. Mas a minha Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vem aqui, cadê a câmera? Vem aqui. A Bíblia diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, quem vai exaltar você? Para que Ele te exalte no devido tempo. A fé pode ser feia, mas se você se humilhar diante de Deus, se você fizer o que está na tua mão, eu quero declarar que há um dia marcado no céu para Deus pegar você, Davi. Vai chegar um dia que você não vai morar mais em caverna. Vai chegar um dia que você não vai babar saliva na barba. Vai chegar um dia que o trauma não vai estar mais aí. Vai chegar um dia que o cetro e a coroa lhe serão entregues. Esse dia está cravado na mão de Deus. Mas até que esse dia chegue, humilhe-se na potência mão de Deus. Eu pareço um louco, mas eu clamo. Eu tenho trauma, mas eu clamo. Eu estou sofrendo, mas eu clamo. Meu lar está o inferno, mas eu clamo. Aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, Ele, na hora certa, no momento certo, Ele vai acabar com Saul. Ele vai acabar com a descendência de Saul. Ele vai abrir os portais. E Deus manda eu te dizer: não é no teu tempo, é no meu. Não menti quando te prometi. Não menti quando te prometi. Não menti quando o óleo desceu sobre tua cabeça. Não menti quando mandei Samuel à tua casa. Há um processo. E eu sou o Deus do vale, sou o Deus da montanha. Feche os seus olhos. Eu não sei você, mas a maioria das vezes a minha fé é feia. Eu não sei você, mas a maioria das vezes a minha fé tem temores, medos. Eu não sei você, mas a maioria das vezes a minha fé não tem beleza nenhuma. Ela não é imponente, ela não é forte. É aquela pessoa que tem força para orar para todo mundo, mas não consegue orar por si mesmo. Algumas vezes, para suportar o que está acontecendo, você tem que fugir e encontrar seus inimigos. E sabe o que é pior? Se fazer de doido. Eu não sei quem aqui já teve que se fazer de doido. De doido, na frente dos inimigos. De doido, para não morrer. Eu não sei aqui quem já teve um trauma. Está há anos na igreja, mas vira e mexe, pensa consigo mesmo: e se isso voltar? Se eu morrer?
O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Eu quero que você feche os seus olhos. Você vai clamar como Davi clamou. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus temores. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus temores. Sabe qual era o temor? O temor era: Saul vai me matar, Saul vai me matar, eu ainda vou morrer disso, eu ainda vou quebrar, eu ainda vou ver minha família, não sei se ela vai se converter. Eu clamei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Não estou na igreja, não consigo ler a Bíblia como todo mundo consegue, sou novo na fé, mas eu clamei ao Senhor. Comece a fechar os teus olhos, comece a clamar com toda a tua força, comece a clamar, porque o Espírito Santo, o mesmo poder que livrou Davi dos temores, o mesmo poder que livrou Davi das expectativas da morte. Eu não vou viver esperando morrer, eu não vou viver esperando quebrar, eu não vou viver esperando o pior, eu não vou viver esperando o WhatsApp chegar, eu não vou viver esperando e-mail, eu vou viver livre. Por quê? Porque eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Respondeu os meus temores. Jesus está aqui, o Pai Todo-Poderoso está aqui, o Espírito Santo está aqui, a glória do Pai está aqui, você está aqui. Levei, Turimi, vamos colocar em pé, vamos colocar em pé. Comece a clamar o nome de Jesus. O Espírito Santo vai te encher, o Espírito Santo vai te encher. O Espírito vai falando em línguas. Se você fala em línguas, vai falando em línguas. Deus vai limpar tua alma, Deus vai limpar teu espírito, Deus vai restaurar o teu ser. Não é uma fé bonita, é uma fé que faz o melhor.